Uma alegria estar com vocês nessa tarde. Fico muito feliz. Noite já para vocês, creio que já está anoitecendo aí, né? Uma alegria os domingos estar com vocês aqui, partilhando da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a este grupo. Você que está chegando pela primeira vez, talvez por um convite para participar de um casamento, né? De um matrimônio, uma festa matrimonial. E você é bem-vindo aqui, tá bom? Sempre faça parte, participe durante todas as tardes, todos os dias, durante todos os dias da semana. Esse grupo está reunido aqui. E esse grupo tem uma intenção maravilhosa. Não só de pregar a palavra, não. Esse grupo aqui, as pessoas são Jesus, de forma visível. Eles vão orar por você, vai te abraçar. Tem pessoas aqui que você não vai conhecer, mas você vai ser tão íntimo dela como se fosse da sua família, sabe? Você não vai conhecer de tocar, de poder abraçar, mas você vai poder conhecer ela profundamente, porque você vai estar todos os dias. Por isso que o nome desse grupo chama-se Família Manuel. Aqui é sua família, aqui é seu lugar, tá bom? E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, e enquanto vocês vão abrindo, eu vou conversando com vocês, tá bom? Abra as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. Será os textos que nós vamos ler. Lucas, capítulo 19, dos versos de 1 a 10. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Como foi a sua semana de batalha? Como foi o seu dia na guerra, nas trincheiras? Lembre-se, você não está sozinho. E não precisa ficar se esforçando para lutar, não, tá bom? Só vista as armaduras que Deus disponibilizou para você e siga em frente, porque quem luta por você chama-se Jesus Cristo, tá bom? Não perca tempo, não, querendo lutar sozinho. Deixe que ele lute por você. Todas as batalhas, ele está disposto a lutar. E vai ter muitas batalhas que nem sequer você vai precisar levantar a espada. Você vai precisar somente cantar. Parece engraçado, né? Mas cantar, você vai louvar. Tá difícil? Louve, cante. E nessa tarde, esse tema que o Espírito moveu para que eu falasse com vocês, você já ouviu inúmeras vezes essa história. E você vai se identificar de alguma maneira com essa história. E ela me chama muita atenção porque talvez você já ouviu diversas aplicações. E eu quero começar dizendo que um encontro que mudou a vida de um cobrador de impostos. E o nome desse homem, Zaqueu. Quando Jesus entra, tudo muda. E eu quero te convidar você, durante toda a mensagem, a convidar Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida o tempo todo. Vamos à leitura, palavra de Deus aberta. Antes dessa leitura, convido você a fechar os seus olhos e vamos pedir ao Espírito Santo para que abra nossa mente, o nosso coração, pois estamos diante do livro na qual ele é o autor. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Espírito Santo, a sua palavra na qual o Senhor inspirou homens para escrevê-la, Senhor. O Senhor é o autor deste livro. Muitas vezes nós queremos abrir e ler ele e nós não compreendemos que esse livro é espiritual. Então nós precisamos estar num nível espiritual, precisamos da sua ajuda, do seu auxílio, para podermos entender as palavras aqui. Não há nenhum mistério na Bíblia. Não, a Bíblia é fácil de entender. Desde que nós nos esvaziamos de nós, do nosso eu, e permitamos que o Senhor trabalhe, mova nas nossas vidas, nos nossos corações. Essas palavras vão entrar fundo na nossa mente, no nosso coração. E aí sim haverá mudança. Se porventura no coração de alguém nesta tarde ou nesta noite tem alguma coisa que ainda atrapalha, alguma mágoa, algum ressentimento, algum perdão a ser liberado, por favor, Santo Espírito, alguma preocupação com os afazeres de amanhã, algum problema a ser resolvido, por favor. Nós queremos colocar nas suas mãos, para que nada atrapalhe o seu mover, o seu agir. Essas preocupações agora, esses problemas, está nas suas mãos. O Senhor que vai lutar por nós. Agora esvazia tudo que há de mal dentro de nós, para o seu mover e seu agir. Fala conosco, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Traduza cada palavra que eu disser ao coração e as necessidades de cada pessoa. Nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor,
Redentor e Salvador. Amém. Palavra de Deus aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. E o texto sagrado diz sobre Zaqueu, o publicano. E diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos entender o contexto. Jesus estava passando por Jericó, uma cidade rica e estratégica. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Só que Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Trabalhava, estava ali ao serviço de Roma. Ele era um homem muito rico, mas também ele era odiado e ele era considerado pecador pelos judeus. Ele buscava riqueza, mas faltava algo em seu coração. Eu convido você a começar a entrar dentro dessa história, porque talvez você vai se identificar. Talvez você está sendo uma pessoa como Zaqueu, necessitando de um encontro com Jesus, um encontro profundo, um encontro íntimo. Quando nós vamos para o hebraico e nós vemos o nome de Zaqueu, é Zacai. E olha o significado desse nome: puro, inocente. Talvez uma ironia intencional do texto, né? Porque ele carregava um nome que contradizia o que é a sua reputação. O nome na cultura hebraica, o nome no lado oriental tem muito significado. Na vida das pessoas, as pessoas carregam um nome com um significado. Então, o nome Zaqueu, puro e inocente. E ele carregava um nome de puro e inocente, mas as suas atitudes, a sua condição de vida, aquilo conforme ele vivia o seu dia a dia, contradizia. A reputação dele não era nada boa. Como chefe dos publicanos, ele era um judeu, mas ele trabalhava para Roma. E ali estava Zaqueu, extorquindo o seu próprio povo. Por isso o que ele era visto como um traidor, como impuro, como indigno de redenção. E nós temos que tirar uma lição disso já. Deus, ele vê além do rótulo. Ele conhece o nome verdadeiro, o propósito original. Deus é tremendo. E eu quero fazer um paralelo nessa história de Zaqueu com os indignos de redenção de hoje em dia. Isso mesmo. Zaqueu, ele era um símbolo vivo da marginalização religiosa. Ele era judeu, mas tinha vendido a sua alma ao Império Romano. Tinha se tornado um cobrador de impostos. Rico, mas às custas do sofrimento alheio. A religião o via como impuro, como corrupto, como traidor, fora da aliança. Ele não era digno nem de entrar no templo, muito menos de ter comunhão com o Messias. E Jesus, porém, entra justamente na casa de um homem que a religião já havia excluído. Quem são os Zaqueus de hoje? Quem são os indignos de redenção de hoje que nós taxamos? Será que os Zaqueus de hoje em dia é um ex-traficante que tenta reconstruir a vida, mas só recebe olhares de desconfianças
das pessoas e até mesmo nas igrejas. Talvez seja uma garota que fez um aborto e vive sob o peso da culpa, julgada como irrecuperável. Talvez seja um homossexual que ouve sobre inferno, mas nunca sobre graça, sobre transformação, sobre o amor de Cristo. Talvez seja um pastor caído, cuja falha virou escândalo, mas cuja dor ninguém tratou. Talvez sejam pessoas que viveram em religiões pagãs, ocultismo, feitiçaria, e agora desejam um recomeço. Talvez seja um abusado ou até mesmo um abusador. Ambos feridos, ambos julgados, ambos esquecidos. O religioso, talvez, que viveu uma fé de aparência, caiu, mas hoje ele está se escondendo por vergonha. Talvez seja um jovem que se envolveu com pornografia, com vícios, com uma vida promíscua e acredita que Deus não quer mais. Talvez seja uma mãe solteira, abandonada, julgada como que uma pessoa sem valor por muitos cristãos. Talvez os ateus de hoje sejam um idoso ou as pessoas idosas que passou a vida longe de Deus e agora com vergonha pensa que é tarde demais. Talvez uma pessoa famosa da televisão ou da internet que confessa ter encontrado Cristo, mas às vezes é ridicularizada, tanto pelo mundo, tanto pelas igrejas. Talvez um jovem de rua, uma pessoa invisível aos olhos dos homens, mas é precioso aos olhos de Deus. Como eu disse, às vezes um famoso que caiu no escândalo público e hoje foi cancelado por todos, mas alcançado pela graça. Talvez o Zaqueu seja uma pessoa com HIV, que foi rejeitada até por parentes, mas encontra em Jesus o toque que cura, o toque que cura a alma. Esse religioso também que viveu essa fé de aparência, caiu, hoje está se escondendo por vergonha, como eu disse. Quantas pessoas na igreja precisam ser abraçadas? Quantos Zaqueus precisam disso? Pessoas que tiveram uma vida na prostituição, convertidos agora, querem recomeçar uma nova vida, mas ninguém quer discipular, não quer se envolver com essas pessoas. Um dependente químico no processo de restauração, mas ele é olhado ali com desconfiança, até mesmo dentro de uma igreja. Um ex-presidiário que tem um encontro com Cristo dentro de uma cadeia, mas ainda é tratado como criminoso, mesmo depois de liberto. Todos esses Zaqueus que eu mencionei ainda sobem em árvores. Árvores chamadas redes sociais, árvores chamadas livros, árvores chamadas pregações, vídeos do YouTube, salas como a família Emanuel, tentando apenas ver Jesus de longe. Mas Jesus ainda para, ainda olha e ainda chama. Desce depressa, porque hoje eu quero estar com você. O desejo que atraiu Jesus. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu ouvia falar sobre esse Jesus. Só que havia dois obstáculos na vida de Zaqueu. O primeiro obstáculo é que ele era de pequena estatura. O segundo obstáculo é que a multidão o impedia. E então ele correu adiante e sobe numa árvore. O desejo dele de conhecer Jesus foi maior do que o medo do ridículo. O desejo de ver Jesus. Talvez você vai encontrar obstáculos da própria vida. A multidão o impedia. A religião, o julgamento alheio, a vergonha do passado, os rótulos que a própria multidão deram para Zaqueu. Quantas vezes o desejo de se aproximar de Jesus é sufocado por pessoas ao redor e que dizem umas palavras desse jeito: você não pode. Você não é digno. Você não é o tipo certo. Zaqueu enfrentou todas essas coisas. A sua própria limitação o impedia. Como eu disse, Zaqueu era de pequena estatura.
Havia uma limitação pessoal e ele não podia mudar isso. Talvez eu falo para alguém que carrega traumas, carrega feridas, deficiências emocionais ou passados vergonhosos que parece muitas vezes nos impedir de alcançar Jesus. Mas eu quero dizer para você, não desista. Zaqueu, ele fez algo que poucos fazem. Ele não desistiu. Ele fez o que fosse necessário para superar todos os obstáculos. Ele não só se conformou em apenas ouvir sobre Jesus. Agora ele queria vê-lo. Ele queria ver Jesus com seus próprios olhos. E eu quero perguntar para você, nesta tarde ou nessa noite, você quer ver Jesus? Você quer? Então prepare-se para encarar obstáculos. A multidão vai te julgar. Existe uma vergonha que te persegue. Algumas limitações que você carrega. Talvez o orgulho possa te impedir de subir na árvore. O medo de ser ridicularizado, o medo de ser rejeitado. Mas o desejo verdadeiro sempre vai encontrar uma forma. E quem sobe com fé, eu quero dizer isso para você, sempre será visto por Jesus. Quem sobe com fé, sempre será visto por Jesus. Você pode ter obstáculos, sim, mas não use isso como desculpa para continuar longe. Suba, corra, quebre padrões, faça o que for preciso para vê-lo. Porque Jesus está passando por aqui hoje, nessa tarde. E ele sempre olha para quem o busca com verdade. Jesus viu Zaqueu primeiro. Zaqueu, o verso 5 nos diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Jesus o chama pelo nome, sem ninguém ter apresentado. Isso mostra a onisciência e interesse pessoal de Jesus. Jesus não apenas o vê, mas escolhe se hospedar na casa de um homem rejeitado pela sociedade. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia seu nome, sabia sua história, sabia sua reputação na cidade, sabia o quanto ele tinha roubado, enganado, o quanto ele estava longe, o quanto ele tinha se afastado. Mas Jesus também sabia do vazio que ninguém via. Sabia do cansaço de fingir estar bem. Sabia do desejo secreto que nascia em seu coração. Eu só queria ver quem era Jesus. E naquele momento, Zaqueu descobriu uma verdade transformadora. Jesus o conhecia antes mesmo que ele o conhecesse. E a reação de Zaqueu é maravilhosa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Mas a multidão murmurava, pois Jesus estava indo se hospedar com um pecador. Isso nos revela uma coisa tremenda, extraordinária. O amor de Jesus vai além das aparências e do passado. A salvação ela é individual. A salvação não é baseada na aprovação das pessoas. E um arrependimento genuíno, porque Zaqueu declara: Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Está lá no verso 8. Ele não apenas crê, mas ele demonstra o quê? Frutos de um arrependimento real. Isso cumpre o princípio de Êxodo 22:1 sobre restituição. E Jesus confirma a salvação. Olha no verso 9, que lindo. Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus afirma que Zaqueu não é mais definido pelo seu passado, mas pela fé que o conecta à aliança de Deus. E o propósito da missão? O propósito da missão está no verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O encontro com Zaqueu, ele resume toda a missão de Cristo. Buscar.
Buscar, sim, é a iniciativa de Jesus. Jesus está sempre nos buscando. Salvar é o resultado de um arrependimento, o resultado da fé. E eu quero dizer para você nessa tarde, você que tem sido rejeitado, você que tem buscado Jesus, não é de longe porque você quer uma distância de Jesus, mas é porque a multidão tem te afastado de Jesus. Talvez a sua vergonha tenha feito você ficar longe. Jesus te chama pelo nome. Ele conhece o seu nome. Nenhum pecado é grande demais para o perdão de Deus. Quem se encontra com Jesus muda de vida. Reparte essa mudança de vida com o próximo. A salvação alcança casas inteiras quando Jesus ele é recebido com alegria. Jesus veio te buscar, mas ele espera frutos do teu arrependimento. Jesus ele não passou aqui por Jericó por acaso. Ele entrou naquela cidade com um propósito eterno, buscar alguém que todos consideravam perdidos. Jesus já chega nessa sala hoje para buscar alguém que já foi ridicularizado, que se sente perdido. Jesus te chama pelo nome. Aquele homem que a religião já havia esquecido, Jesus também te chama pelo nome. Talvez você está esquecido, está de lado. Deus não esqueceu de você. Ele está te chamando. Só que Zaqueu não apenas desceu da árvore. Zaqueu ele desceu do orgulho. Zaqueu ele desceu da ganância. Zaqueu ele desceu da velha vida. E ele provou todo o seu arrependimento com frutos reais. Ele não deu um discurso. Não. Ele mudou de vida. E foi isso que levou Jesus a declarar: hoje veio salvação a esta casa. Você também subiu na árvore. E eu te pergunto, mas e agora? Jesus te viu. Jesus te chamou. Jesus ele entrou na sua história. Mas ele não quer apenas visitas espirituais. Ele quer transformação visível, transformação pública, transformação real da sua parte. Lucas 3:8 diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:10, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Graça não é uma desculpa para você continuar no pecado. Graça é poder para abandonar o pecado. A mesma graça que chama hoje da árvore te chama para uma mudança de rota. Zaqueu, ele devolveu o que roubou. E eu pergunto para você nessa tarde, e você? Você vai perdoar? Você vai se reconciliar? Você vai abandonar o vício? Você vai mudar a forma como você trata a sua família? Você vai cortar relações com o pecado escondido? Jesus, ele veio te buscar. Jesus, ele está te chamando, mas o que você vai fazer agora com este chamado? Eu quero te dizer uma coisa e não fique triste com isso que eu vou te dizer. O céu não se impressiona com lágrimas, se elas não forem acompanhadas de frutos. As suas lágrimas nesse momento precisam estar acompanhadas de arrependimento, de mudança de vida. Hoje, nessa tarde, Jesus está chamando você pelo seu nome. Jesus, ele quer entrar na sua casa, ele quer fazer uma reviravolta, uma mudança. Mas para isso você vai ter que permitir. O apelo dessa tarde vai ser diferente. A Cleidinha vai colocar uma música. E eu escolhi essa música de propósito. Ela tem letra. Porque a letra dela você vai cantar como uma oração. E você vai convidar Jesus para entrar na sua casa. Jesus para transformar a sua vida. Se a transformação precisa ser no seu matrimônio,
Se a transformação precisa ser na sua saúde, o milagre vai acontecer. Mas você vai precisar abrir as portas. Você vai precisar convidar para Jesus a entrar na sua casa para realizar o milagre que você tanto precisa. Cante, adore a Deus, louve, mas essa música, que essa seja a sua oração. Faça a sua entrega, porque no final eu quero orar por você. E novamente eu vou pedir manifestações, com mãozinhas, com levantar. Abra os seus braços, receba essa oração, cante para Jesus. Faça a sua entrega, diga para ele: Jesus, entre na minha casa hoje. Mude toda a minha vida, mexe com todo tipo de estrutura, com tudo aquilo que é necessário. Se precisar fazer uma reviravolta em tudo, por favor, Senhor Jesus, assim eu faço. Porque no final, eu quero orar por você. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus seja louvado pela sua decisão. Daninha Moitinho, hoje ele visitou a sua casa. Você abriu para ele. Ilza Soares, Neide, Rivanda, Ruth Pereira. Quando nós vamos aqui para o texto, e é lindo porque ele diz que hoje houve salvação na sua casa. Hoje houve salvação na família Emanuel. Sabe por quê? Porque você permitiu que Jesus entrasse. E eu quero falar, o Espírito Santo me incomodou e eu quero pedir perdão para vocês pelo meu mal italiano, mas quero falar para você, amigo Stefano, que la benedizione de Dio sia la tua casa e la protezione degli angeli sulla tutta tua famiglia in questa nuova settimana. Perdona por não parlare bene italiano. Que Deus bendiga a toda a tua família. Amém. Para todos vocês que levantaram as suas mãozinhas também. Eu tenho visto aqui o esposo da Cleidinha, o Stefano, e o Espírito Santo me incomodou a dizer isso para ele. Quantos ataques você sofre, minha irmã Cleide, por dirigir esse grupo, mas ele está com você. A proteção de Deus vai estar no trabalho do seu esposo nesta semana. Por onde vocês passarem, vocês serão bens. Os anjos do Senhor não somente vão acampar com a família de vocês, mas sobre cada pessoa que decidiram abrir a sua casa, que convidaram Jesus para entrar na sua casa, convidaram Jesus para entrar na sua vida, abriram as portas para Jesus resolver o problema do matrimônio, abriram as portas para Jesus resolver um problema de emprego, abriu a porta para Jesus resolver todos os problemas da sua vida, traumas do passado, problemas pessoais. E hoje ele diz para você, filho, vai tranquilo, não peques mais, porque hoje a salvação chegou até você. Ele está te dando agora uma página todinha em branco para você começar a escrever uma nova história da sua vida. Não se preocupe mais, não olhe para os seus acusadores, pessoas que te maltrataram. Jesus te ama. E Jesus, ele é o suficiente para você. A vida com Jesus, e o pastor Bulhão diz, conhecer Jesus é tudo. Passe a se relacionar com ele. Convide ele todos os dias para estar na sua casa, na sua vida. E ele vai fazer o milagre, ele vai fazer a transformação que for necessária. E hoje você deu o maior passo de fé. Você disse perante um universo que parou para olhar nessa tarde a família Emanuel. A olhar a sua decisão, perante todo o universo, todos os mundos, você diz assim, Senhor Jesus, entre na minha casa, entre na minha vida. Mova-se, faça o que for preciso, porque o Senhor Jesus é o meu bem maior. O milagre vai ser a consequência de eu estar conectado com Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, porque um dia
o Senhor moveu, e o Senhor se direcionou para uma cidade, na qual um homem chamado Zaqueu, pecador, rejeitado, e o Senhor intencionalmente foi até lá para o salvar. E nessa tarde, o Senhor dedica tempo, porque o Senhor ainda nos busca para salvar. Aquele homem estava rejeitado. E quantos aqui se sentem rejeitados, abandonados, se sentem envergonhados, Senhor, diante de ti pelos pecados, diante de uma sociedade que acusa pelos erros e pecados, e o Senhor diz: hoje eu quero estar com vocês, hoje eu quero entrar na sua casa. E aqui os seus filhos, ó Pai, de maneira visível para todo mundo, para que todos vejam, estão dizendo: entre, Senhor, a minha casa está de portas abertas para o seu entrar, para o seu mover e para o seu agir. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Santo Espírito, por trabalhar nos nossos corações e nas nossas vidas. Quanta gratidão a Ti, Senhor. Nós somos gratos pelo despertar, pelo dom da vida, pelo Senhor nos buscar, por nos resgatar, por nos salvar. Obrigado pela Sua graça, Senhor. Mas eu acredito que nessa tarde tiveram pessoas que agradeceram a Ti pelo dia de hoje. Mas pode ter alguma pessoa que não disse ainda para Ti, Jesus, que te ama. Então, nesse momento, ela vai dizer comigo: Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu também te amo. Deus o Pai, eu também te amo. Obrigado pelo plano da redenção, da salvação. Obrigado, Deus o Pai, por enviar Jesus. Obrigado, Jesus, por aceitar, por vir subir numa cruz em meu lugar. Aquela cruz era para mim. E o Senhor toma sobre si tudo aquilo que era para o Douglas, tudo aquilo que era para cada uma pessoa agora que coloca o seu nome. E o Senhor toma sobre si e carrega aquela cruz, por amor de mim, por amor da família Emanuel. E nos dá através agora, com a sua graça, o maior dom que é a vida eterna, de sermos salvos em Cristo Jesus. Obrigado. Mas o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou abandonados aqui. O Senhor nos enviou o seu Santo Espírito, que é quem nos dirigiu para essa reunião, que é quem nos convence de todo o pecado, de toda a justiça e também do juízo. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu mover e pelo seu agir. Neste momento, eu quero colocar essa família, cada pessoa, no seu trono de graça, Senhor. E pedindo licença, Senhor, para nos apresentarmos como pecadores, carentes da sua graça, da sua misericórdia. Mas já certo que nós já recebemos, por isso nós nos achegamos a Ti. E de mãos dadas com o seu Santo Espírito, porque nós não sabemos orar. Cada palavra dessa oração está sendo traduzida ao seu trono de graça, pelo Espírito Santo. E certos de que o Senhor já ouviu, certos de que o Senhor já entrou na nossa casa, já entrou na nossa vida, e já deu ordem aos seus anjos, ao Espírito Santo, para o mover, para o trabalhar, para realizar o milagre, aquilo que for preciso para a nossa salvação em Cristo Jesus, para continuarmos firmes ao seu lado, até o dia do seu breve retorno, Jesus. Certos de que o Senhor já ouviu a nossa oração, nós já lhe damos graças, já lhe agradecemos por todas as bênçãos que nós já temos recebido, pelas que nós já vamos receber, porque o Senhor quer abrir as janelas do céu para derramar bênçãos, mas nós não sabemos nem pedir. Por favor, derrame todas na nossa vida. Nos dê a sua paz, nos dê a sua proteção, a tranquilidade e a calma no coração, a paz de Jesus que transcende todas as coisas. Eu coloco toda a família Emanuel no seu trono de graça. E nós oramos por cada pessoa, Senhor, pela sua intercessão por cada um. Essa oração ela é feita no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Amém.
Acho que tem que Elisângela tem que tirar a registração, drogas.